Nem sempre a relação que nós estabelecemos com alguém, né, se deve em função dos reforçadores que essa pessoa está nos produzindo. Por exemplo, eu digo obrigado para pessoas desconhecidas, eu não faço a menor ideia se essa pessoa vai reforçar o meu comportamento, eu cumprimento as pessoas, a gente tem uma série de comportamentos que são socialmente mantidos. E quando isso acontece, a gente tem um repertório social que é generalizado. Nós temos padrões de agir, formas de agir que a gente chama de adequados, moral, que a gente fala que tem a ver com habilidade social, que são desconectadas de pessoas específicas. Então, às vezes, eu trato bem uma pessoa que eu não conheço, não porque ela vai reforçar meu comportamento, porque ao longo da história eu fui reforçado por tratar bem as pessoas, ou fui punido por tratar mal as pessoas. Isso não tem nada a ver exatamente com quem eu estou lidando. Muitos dos problemas que a gente vive, social, de diferenças sociais, de discriminação de gênero, de discriminação de raça, discriminação de qualquer natureza, geralmente a gente está falando de um indivíduo que está se relacionando com um ser humano, só que ele não está sob controle deste ser humano. Ele está sob controle de contingências que ele viveu ao longo da vida dele, que faz com que ele olhe para esse ser humano de uma maneira específica, diminuindo essa pessoa, reduzindo as habilidades das pessoas, e denegrindo essa pessoa de alguma forma. Quando a gente fala que isso acontece, que nós temos um repertório social generalizado, nós estamos falando que existem contingências de suporte. O grupo, ele sustenta determinadas formas de agir, e ele vai fazer isso. Os pais e educadores são um grupo ético que instala comportamentos sociais generalizados no repertório dos filhos. Então, muito do que nós vamos aprender a fazer com o outro, com esse outro generalizado, que não é uma pessoa específica, vai depender do que nós aprendemos com os nossos pais, sem dúvida alguma, é uma comunidade verbal importante. O nosso grupo ético, o grupo em que a gente vive, a comunidade que a gente vive, os grupos menores, os subgrupos que existem dentro desse grupo ético, e as agências de controle. As agências de controle, a educação, o governo, a política, a economia, todas essas agências, a religião, todas essas agências de controle vão ensinar formas de agir generalizadas, que nem todo mundo vai agir dessa forma, obviamente, mas elas buscam formas generalizadas. Se a gente for pegar, eu não sou religioso, tá, gente? Mas eu vou dar um exemplo da religião. Se a gente pegar os preceitos cristãos, toda a perspectiva do que Jesus Cristo falava, é sobre uma forma de tratar o outro de maneira generosa, independentemente de quem seja esse outro. Amar o próximo, fazer com o outro que você gostaria que fizesse com você. Todos aqueles ensinamentos de cuidado e respeito com outra pessoa não era com um outro específico, ou seja, são formas generalizadas sociais. Então, muitas vezes a gente não está relacionando com as pessoas em função dos produtos, dos reforçadores que nós produziremos ali, mas em função de uma história que sustenta determinados padrões de comportamento. E isso pode ser a gente alertar as pessoas de perigos, dar conselhos, fornecer avisos, contar a verdade, oferecer ajuda, ou trapacear, roubar qualquer pessoa. Então, a nossa cultura ensina para a gente padrões sociais de ação, de pensamentos, de emoções, que são, como eu disse, generalizados. O que nos interessa nessa disciplina? Entender quem determina esses padrões e que efeitos são produzidos no repertório do próprio indivíduo. O indivíduo ele está sujeito a um controle social muito mais poderoso quando muitas pessoas manipulam as mesmas variáveis para controlar o mesmo comportamento. Os fenômenos sociais em massa mostram isso. Quanto mais pessoas agindo de uma determinada forma, mais a gente também é inclinado a agir daquela forma. Dentro dessa perspectiva, a gente está olhando agora para a cultura como um grande determinante do comportamento, como eu disse para vocês. No início da obra do Skinner, quando ele começa a falar sobre cultura, ele iguala cultura a ambiente social. Em diversos trechos da obra dele, ele usa o termo cultura e o termo ambiente social de forma intercambiável. Mas ele está querendo dizer basicamente que as variáveis ambientais que controlam o comportamento de um indivíduo se originam do comportamento de outros indivíduos. E a gente fala que isso é cultura, um ambiente social como uma cultura, quando este ambiente ele constrói determinados padrões de comportamento muito similares. Por exemplo, nós temos a cultura brasileira.
Qualquer pessoa, qualquer gringo que venha para o Brasil, ele percebe que nós temos uma forma de agir que é muito mais semelhante entre os próprios brasileiros do que entre os brasileiros e os norte-americanos, por exemplo. Por que a gente age diferente dos norte-americanos? Nós somos biologicamente diferentes? Obviamente não. Nós agimos diferente porque nós nascemos num ambiente que nos ensina determinadas formas de agir. O que a gente fala com isso? A gente descreve isso dizendo que o nosso ambiente social estabelece certas contingências de reforçamento que modelam determinados padrões de comportamento similares naquela população. Então, nós somos, em parte, aquilo que nossa cultura nos permite ser. Óbvio que nós temos liberdade num certo grau, mas a gente vai discutir, polemizar esse conceito de liberdade daqui a pouco. Mas nós temos muitas limitações do que a nossa cultura nos ensina em termos de proporcionar oportunidades de aprendizado, de formas de agir, de pensar.